Então, se quer resposta, ora, irmão. Quer milagre, ora. O tema da mensagem é esse hoje: a oração e a fé. Você vê se Deus não fala, né, irmão? Glória a Deus. Quem achou? Evangelho de Lucas, capítulo de número 11 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Amém? Vamos ler Lucas 17, 5. Os discípulos fizeram um pedido ao Senhor ali, e aqui estão fazendo mais um pedido ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. E aqui eles pedem: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Pode se assentar. Glória a Deus. E fique na fiação, porque Deus já vem falando desde o começo do culto. E se você der ouvidos hoje, você vai sair daqui transformado, vai sair daqui diferente, por causa da palavra de Deus. Irmão, oração e fé são duas coisas ligadas. Fé e oração é junto. Não tem como orar sem fé. E para orar precisa ter fé. Ainda que alguém ore sem fé, mas esta oração sem fé não tem sentido nenhum, porque não vai ter resultado. Oração, para ter resultado, é preciso ter fé. Então fé e oração são duas coisas que andam juntas, são ligadas. Então verdade é que você vai orar na medida da sua fé. Se você tiver uma fé verdadeira, que um Deus poderoso, soberano, que reina sobre toda a terra, é assim que você vai orar. Mas se você não enxerga desta forma, se a sua fé é que Deus é limitado, que Deus não consegue fazer tudo, que Deus tem coisas que Deus não consegue fazer, se você acredita assim, se é que pode ser chamado de fé isso, é assim que você ora. A medida que você conhece é a medida que você se expressa diante de Deus. Então fé e oração são duas coisas que andam juntas. E o crente que tem fé, irmão, ele frequentemente ora. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 4:16, dizendo assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o que é que você vai fazer no trono da graça, com confiança, com certeza, se não é para orar? Ninguém vai chegar diante de Deus e vai ficar de boca fechada. Ora, se tem a oportunidade de chegar diante de Deus, então abra a sua boca e fala, porque o texto está dizendo que Deus vai te ajudar no tempo certo, no tempo oportuno. Então, meu irmão, você tem a melhor oportunidade do mundo. Você tem o melhor contato do universo. Tem pessoas que têm bons contatos, mas você tem o contato. E já que estamos falando de hino da harpa, o hino 77 diz: guarda o contato com teu Salvador. Não perca esse contato. Aquele que tem fé, ora. Jesus teve uma vida de muita fé. Por quê? Porque Jesus teve uma vida de oração. Você vai encontrar Jesus lá, orando. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus orou no seu batismo. Jesus orou antes de encontrar os apóstolos. A Bíblia diz lá em Lucas 6:12 que ele passou a noite em oração a Deus, para depois
nomear os apóstolos. Ele orou na transfiguração, a Bíblia diz lá em Lucas 9, 28. Antes de ser preso, Jesus orou, Lucas 22, 40 até o 44. Eu coloquei só 2 versículos aqui para você observar. Na cruz, quando Jesus estava pregado, Jesus orou. E em outras ocasiões na Bíblia você encontra Jesus orando. Jesus teve uma vida de oração. Aí alguém que não quer ter um contato íntimo com Deus, coloca a seguinte desculpa: mas Jesus era Deus. Jesus era Deus, mas ele se esvaziou-se da sua forma divina. Tudo que Jesus operou na terra, não operou sendo Deus. A Bíblia diz em Atos que ele foi homem cheio do Espírito Santo de Deus. E isso para que você pudesse ter certeza, convicção plena, que se Jesus foi cheio do Espírito Santo, você também pode ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, esvazie-se de você mesmo, né? Depois começa a orar, e continua orando, e ora mais, e ora de novo, e mais um pouco, irmão, porque parou? Ora mais, filho de Deus. Ora, ora, ora. Ele orava constantemente. Quando os discípulos viram o ministério de Jesus, irmão, tudo que Jesus fazia era de ficar admirado. Não houve um homem igual Jesus, irmão. Alguém escreveu um livro assim: Jesus, o maior homem da história. Porque não teve um homem igual Jesus. Se quisesse admirar, tinha motivo de sobra. A pregação de Jesus, extraordinária. Os sinais que ele fazia, não deixava dúvida. Tudo que Jesus fazia era fantástico. Agora, é impressionante que em nenhum texto os discípulos vão chegar a Jesus e vão dizer: Senhor, ensina-nos a expulsar os demônios. Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a ensinar. Você não encontra isso na Bíblia, mas você encontra eles pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Está pegando, irmão? Você está entendendo? Se você aprender a orar, nada mais será difícil para você. Se você aprender a orar, as barreiras serão transpostas, os limites não existirão mais. Deus vai colocar você em lugares que a sua mente nunca foi capaz de conceber. Se você aprender a orar, se você conseguir viver uma vida de plena oração. Nós vemos na história da igreja grandes homens de Deus que surgiram, homens dos quais a terra não era digno de tão abençoados, santos, cheios do Espírito Santo que eram. Mas nenhum deles era que não tinha vida de oração. Todos eles tinham vida de oração, sem exceção. Toda pessoa que você ver realmente usada por Deus é uma pessoa de oração. Aí você fica na segunda oração dos discípulos: dá-me fé, Senhor, ajuda a minha fé, ó Deus, dá-me mais fé, Pai. Mas você não ora, né? Você só fica nesse pedido aí. Tem que ter vida de oração, tem que gastar tempo em oração. Não é esmola não, irmão. Deus não quer sua esmola. Eu vou gastar aqui esses 5 minutinhos que sobrou com Deus aqui. Quem sabe Ele olha e dá uma atenção para mim. Deus não quer isso não, irmão. Deus quer que você tire um tempo para Deus. Tire um tempo para Deus. Programe sua vida. Em vez de ficar meio-dia dormindo, levanta 1 hora mais cedo e vai orar. Você não tira tempo para Deus e quer que Deus faça milagre na tua vida, e quer que Deus te use, quer que Deus te honre. Deus não vai lhe honrar enquanto você não aprender a tirar tempo para Ele em oração. Tem gente que acha que é fácil orar. Não é não. Oração é uma batalha. Você tem que se decidir a guerrear. Se você não tomar essa decisão,
você sempre será o mesmo fracote de sempre. Você precisa tomar uma iniciativa na sua vida. E não fique pensando que o Espírito Santo vai lá na sua casa, pegar você pela mão, ponhar você de joelho e falar: ora, senão eu te mato. Deus não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar te esperando. O dia que você tomar uma atitude, como diz a Bíblia, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, aí a coisa muda na sua vida. Não é o que você tem a fazer e tanta coisa fantástica, é o quanto que você consegue tirar de você, esvaziar-se de si, para Deus encher você. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que eu encontro na Bíblia é que é possível sim uma pessoa orar sem fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas mesmo, no Evangelho de Mateus melhor, capítulo 21, versículo 21 e 22, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Porque você pode pedir o mundo e mais um pouco, mas sem crer, sem fé, não vai receber. Jesus está dizendo: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tem gente que ora bonito, irmão, mas ora bonito demais, dá inveja. Você olha e vê o camarada orando, você fala: nossa, ele deve ter um vocabulário, um dicionário em casa, onde ele aprende a tirar essas palavras tão bonitas. A minha mãe disse, um dia eu ouvi um senhor orando e disse para mim assim: por que você não ora igual ele? Ele orava tão bonito, né? Chama atenção. É uma pena que muita gente que ora bonito não crê no que ora. Na oração ele crê que Deus estremece, que Deus faz, que Deus fumega, que Deus faz, que é pá, ele crê em tudo. Mas na realidade, na prática, ele não acredita em nada. Camarada está dizendo: Deus que abre o mar vermelho, Deus que faz o monte fumegar, Deus que faz, Deus que... Mas ele não crê que Deus pode fazer algo na sua vida. Tudo que Deus já fez, irmão, Ele pode fazer de novo, e quantas vezes Ele quiser, porque Ele é Deus. O trono de Deus não está balançando, irmão, o trono de Deus está firme. A mão de Deus não fraquejou, irmão. Deus não está cansado. Deus é poderoso ainda para te salvar. Deus ainda é poderoso para quebrar barreiras. Deus ainda pode fazer milagre. Irmão, não existe ainda uma doença que possa desafiar a Deus. Mas Deus está te perguntando: você tem fé? Você crê? Crê mesmo? Não são só afirmações de palavra, é crer com o coração. Se creres, vocês receberão. Observe, Jesus disse: se tiverdes fé, se vocês tiverem fé, vocês vão poder dizer a este monte. Tem que ter fé para o monte sair. Se não tiver fé, vai cansar a língua de tanto falar: sai daqui, monte. Ô monte, vai, monte, sai daqui. Eu já me cansei de você, monte. Se não tem fé no coração, monte não se move. Mas se você tem fé, você diz: monte, demorou, vaza. Tem que ter fé. Tem que ter fé. A Bíblia diz que existem empecilhos à oração. Jesus disse que tem que pedir. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E a Bíblia também diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que é galardoador, ou Ele vai dar recompensa daquele que se aproxima. Mas a Bíblia diz que existem empecilhos à oração. O primeiro empecilho da oração é o pecado. Lá em Isaías 59, versículo 1, diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas. Mas no versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação, fazem uma muralha entre vós e o vosso Deus. Iniquidade não é a mesma coisa que pecado. Já falei mais de 10 vezes isso, vou falar de novo. Pecado é quando a pessoa erra: ou errei o alvo,
eu não queria fazer errado e acabei fazendo, eu pequei, nossa, eu errei. Iníquo é aquele que peca e diz, pequei, vou pecar de novo, e peco quantas vezes eu quiser, e quem é que vai me chamar a atenção? Eu faço o que eu quero, sou dono do meu nariz. Esse é o iníquo, ele peca repetidamente e não tem nenhum motivo para se arrepender, ele não se arrepende. Iniquidade, pecado constante, acostumou com o pecado, já está vivendo em pecado e já está achando que pecado virou certo agora. Não lembrou de nada agora nesse tempo? Meu Deus do céu, que Deus tenha pena dessa geração, que Deus tenha misericórdia dessa nação e dessa geração. Estou falando do povo que diz, eu creio em Jesus e vou morar no céu. É desses que eu estou falando, que Deus tenha misericórdia, porque estão ouvindo a palavra e estão fazendo de conta que a palavra é só mais uma exposição, é só mais uma colocação, é só mais um ponto de vista. Que Deus tenha pena desse Brasil, dessa geração que nós estamos vivendo. Também existem pessoas que pedem e não recebem por causa de propósito errado. Tiago 4:3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Deus me dá, porque eu quero gastar. Tu é um pródigo da vida, tu gasta sem consequência aquilo que Deus te dá. Então Deus não vai te dar mais para você jogar fora. Propósitos errados são empecilhos de respostas de oração. Sabe mais uma coisa que Deus não responde oração? Falta de misericórdia. Lá em Provérbio, negligência. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem é negligente com a palavra, negligente com as coisas de Deus, não recebe resposta de oração. Também falta de misericórdia. Provérbios 21:13 diz, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O pobre clama, o pobre pede ajuda. Os teus olhos já estão acostumados a ver o sofrimento do pobre. Para onde você olha, você vê sofrimento. Não é novidade. A televisão tá prejudicando a sua convivência, porque você liga o jornal e só vê desgraça, só vê sofrimento, só vê gente sofrendo. Antigamente, os crentes de uns anos atrás, se visse uma notícia dessa, irmão, ia cair de joelho e falar, Deus tenha misericórdia dessa família, pai. Onde é que eles vão dormir essa noite, Deus? Olha só, porque tinha sensibilidade. Agora o coração do crente hoje, ele ficou tão duro, tem uma coraça tão grudada no coração, que tudo que ele vê para ele é normal. Isso é assim mesmo. A Bíblia diz que no fim dos tempos a coisa ia complicar mesmo. Ele não tem misericórdia de ninguém, irmão. E daí quando ele tem um probleminha, ele vai na oração e Deus, olha eu aqui, Senhor, sofrendo mais uma vez. Aí Deus fala, mas rapaz, você não tem misericórdia de ninguém, quer que eu te ouça? Você não ajuda ninguém, rapaz. Quem grita por você, você faz de conta que não escuta, e agora vem gritar para mim? Vigia, irmão, vigia. Desobediência também faz com que a sua oração não seja ouvida. Zacarias 7, 9 e 10. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Está ligado? Uma coisa está ligada na outra. Deus falou,
Deus disse, mas eles não ouviram a voz do Senhor, não atentaram para a justiça. Agora eles estão clamando, e o Senhor diz: não me ouviram também, não vou ouvir vocês. Tem gente que está com a vida complicada, irmão, porque não ouve Deus e quer que Deus lhe ouça. Eu vou te falar uma coisa: Deus é sério. Irmão, vou falar de novo: Deus é sério. Não se brinca com Deus. Se teu pai diz para fazer algo e você não faz, o teu pai vai trazer juízo sobre a sua vida. Imagine o Deus Todo-Poderoso que fala com você: faz isso, e você dá de ombro e não faz. Se faz de surdo e não escuta. A Bíblia diz em Gálatas: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Se tem alguma coisa errada, arruma, acerta, porque senão a tua oração não será ouvida. Pode clamar. Lá aqui em Malaquias, o próximo livro, Deus disse para os sacerdotes da época, e ainda fazem isso: vem aqui e molha o meu altar de lágrimas. Eu não vou ouvir vocês. Irmão, Deus ouve quem faz justiça, quem é obediente. Os ouvidos de Deus não estão agravados, estão atentos para todas as suas palavras. Tudo que há no teu coração, Deus está ouvindo, mas se você for rebelde, Deus não vai ouvir. Seja obediente. Jesus ensinou: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem será feito. Está entendendo o mistério? Você vai chegar lá, você vai entender o que eu quero dizer. Orando com fé. Como que se faz uma oração, irmão, que tem resultado? Primeira coisa que você precisa entender: você precisa entender que você só tem acesso a Deus na oração por intermédio do sangue de Jesus. Pastor, hoje eu nem vou orar. Sabe por quê? Porque eu fiz um monte de coisa errada, eu pensei um monte de bobagem, então não vou orar. Então você não vai orar nunca. Porque você nunca terá direito, nunca terá mérito suficiente para se chegar diante de Deus e falar: Deus, eu vim aqui através da minha justiça e me apresentar para o Senhor, porque eu mereço estar aqui. Não. Você sempre terá que entender que para se aproximar de Deus, você terá que ir pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te dá acesso a Deus. Não é mérito seu, não é o que você faz de certo ou de errado que te coloca na presença de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 64:6: todos nós somos como o imundo, todos nós, eu, você também, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha seca, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossa justiça não serve para nada, é um trapo de imundícia. Então como que eu vou? A justiça de Cristo, irmão, te torna aceitável a Deus. Não é a sua justiça. Você nunca será crente o suficiente para deixar Deus impressionado. Estou falando. Alguém escreveu que no coração do crente mais temente a Deus que possa existir na terra, ainda existe uma faísca dentro do seu coração, capaz de criar um novo inferno. Não tem santo em suas próprias palavras, em seus próprios méritos. Todo santo, todo é santificado por Cristo.
justificado por Cristo. Efésios capítulo 1 diz que nos tornamos agradáveis em Jesus a Deus. Deus, quando olha para você, Ele sente alegria, mas não é por causa de você, não é porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você pratica o bem, é porque Cristo está na sua vida. E quando Deus olha em você, Ele não sente raiva de você, Ele vê boas coisas em você, porque Cristo está na sua vida. Aleluia. Primeira lição para uma oração de verdade: não é você que te dá crédito para orar, é Cristo quem te dá acesso a Deus. Nunca perca essa lição, entenda para sempre isso, grave isso na sua cabeça. É só em Cristo que você pode ter acesso a Deus, só mesmo através de Cristo. Aí Hebreus 10, 19 a 22 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Irmão, esse lugar que Paulo está falando aqui, que o escritor aos Hebreus está falando, eu já estou colocando Paulo como escritor aos Hebreus, eita, mas o escritor aos Hebreus está falando aqui, irmão, ele está falando do lugar aonde o povo não podia se aproximar. Está falando do lugar que se você tocasse morria. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e com toda a vigilância do mundo. Agora hoje você tem livre acesso. O escritor está dizendo: entra com ousadia, com intrepidez. Não é entrar com medo não, irmão, é entrar com coragem mesmo, com certeza, com convicção que você é aceito, não por causa de você, mas por causa do sangue de Jesus. E quando a palavra está dizendo novo e vivo caminho, ah, pastor, mas daí já faz 2000 anos. Não, irmão, o caminho continua novo. E tá velho? Não, tá novo e vivo, novinho e vivo, tá aceso. Tudo que a igreja primitiva tinha acesso, você também tem. Tudo aquilo que Pedro teve acesso, você também tem. O mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, é o Deus que te escuta. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, nós não devemos entender que quando os discípulos disseram ensina-nos a orar, nós não podemos entender que é um método de oração de sucesso. Eu já li vários livros, eu já li a oração eficaz, oração a chave do avivamento, orando com fé, orando com poder, irmão, as armas da sua guerra. Irmão, eu li tanto livro sobre oração que você não tem ideia. E cada livro ensina um método de oração. Você tem que orar pelo Pai Nosso, outro ora pelo tabernáculo, ora pelo não sei o que. Ensina métodos de você orar bastante tempo. Não é isso, irmão. Não. O que Deus quer é você, filho. Não é o seu jeito de orar, não é as palavras. Ele quer você no altar. Ele quer você queimando. Ele quer você se derretendo na frente dele. É isso que ele quer. Quanto mais você desaparece, mais ele aparece na sua vida. É isso que ele quer. Quando Jesus disse: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Isso está dizendo que não é gesto, não é religiosidade, não é fantasia, é uma coisa real, uma coisa que vem de dentro e que Deus conhece bem. Não adianta você elaborar uma bela de uma oração se dentro do seu coração não existe nada daquilo. Não, aí se torna uma reza, algo que você repete, mas não tem futuro. Ainda hoje nós estávamos aqui na escola dominical e conversamos um pouco sobre isso. Porque, irmão, a oração ela começa na carne mesmo. Quando você vai orar, você está lá, meu Deus, quanta conta para pagar, Jesus amado,
Misericórdia, Jesus. Meu Deus, eu estou aqui orando, mas puxa vida, quando eu sair daqui tem que resolver aqueles problemas, hein? Você ainda está na carne, você ainda está desligado, está com seus problemas por aqui. Mas como você vai orando, você vai desbloqueando, você vai mudando as fases, que nem o videogame dos meninos. Vai mudando de fase e daqui a pouco, irmão, você está num nível que você está se esquecendo de si. Quando eu falei daqui um pouco, sim, daqui a pouco, tipo 1h30, 2 horas, 2h30, né? Por que eu nunca cheguei aí, irmão? É porque você ficou na meia hora e desistiu, nos 20 minutos e desistiu, nos 15 minutos desistiu, nos 5, tá bom, até nos 2 desistiu, nos 2 minutos. Aí não tem jeito, né, irmão? Aí você ficou na carne mesmo, a sua oração ficou só você e você mesmo. Glória a Deus. Dá glória, irmão. E outra coisa muito importante aqui, irmão. Oração para ter sucesso, oração para ter resposta, tem que ser em conformidade com a vontade de Deus. 1 João 5,14, o João disse claramente: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pergunta: tem alguém aqui em nosso meio que todas as orações que fez foi ouvida? Eu acho que não. Eu acho que não. Quem dera tivesse, né? Primeiro é preciso procurar conhecer a vontade de Deus, para aí você orar de conformidade com a vontade de Deus. E Deus, sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos 8,26? Da mesma maneira, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não estou falando que não é o que você fala, não é o seu discurso, não é saber falar bem, é saber diminuir, irmão, saber desaparecer, é saber se queimar no altar, é mais ouvir do que falar, é mais dar atenção ao Espírito Santo de Deus que está querendo trabalhar em você. Não adianta você tirar 2 horas falando coisas que não acredita. É melhor você tirar meia hora, mas em coração, orando de verdade naquilo que realmente o seu coração crê, sentindo a presença do Espírito Santo. É bom um grande tempo de oração, já falei, 2 horas tal, mas só que, irmão, se for para ficar 2 horas falando o que não acredita, como o pastor Israel falou aqui, ó, aí as suas palavras vão te condenar naquele dia, porque você disse, mas você não cria. É perigoso. E também não baseadas em interesses pessoais. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lo impedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. A mulher orou, mas ela orou com interesses. Ela queria que os filhos ficassem em boa posição. Esse tipo de oração não dá certo. Para mim, e para o encerramento, a oração de sucesso, irmão, é uma oração que não tem rancor no coração. Se você tem mágoa, se você tem rancor, se você não libera perdão, a tua oração não vai. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Quem perdoa derruba todas as barreiras. Quem perdoa derruba todas as barreiras. Não importa quantas o diabo coloque na frente, vai cair tudo através do perdão. O perdão é libertador. É muito mais forte quem perdoa, irmão, do que aquele que é perdoado. Seja perdoador. Quando o crente é perdoador, ele se parece com Deus, porque Deus é perdoador. A Deus pertence o perdão. Ninguém perdoa tanto quanto Deus perdoa. Deus perdoa. Quando você perdoa, você tem mais acesso diante de Deus. Quem não perdoa, desmonta tudo que construiu na oração. Lá em Mateus 6,12, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos.
Se não perdoa, quebra tudo, irmão. Tem que perdoar. Cristo é o supremo modelo do perdão. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Cristo perdoou, perdoa também, irmão. E você tem motivos para perdoar. Olha para mim, você tem gente para perdoar. Você que está me ouvindo, tem gente para te perdoar. Se não perdoar ninguém, perdoa eu, pelo menos. Porque eu não sou perfeito. Eu erro. É sério, irmão, erro também. Pergunta para minha esposa ali. E como erro? Mas a Bíblia está dizendo: perdoando-vos uns aos outros. Se você perdoa, você tem sucesso na oração, irmão. Se Jesus colocou isso na oração modelo, é porque isso é demais de fundamental para você ter acesso a Deus, para você ter vitória em oração. Aleluia. Eu teria mais algo para falar, mas o tempo já se foi, irmão. Aumenta a nossa fé, ajuda-nos a buscar na tua palavra, na oração, na consagração, para que a nossa fé seja aumentada. Oh Deus de maravilha, Deus de poder, tu és fiel, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso. Meu Deus, tu és justo, Pai. Sim, meu Deus, a tua misericórdia é tão grande para com as nossas vidas, que não tem uma explicação lógica. O teu amor é muito grande, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te adoramos, meu Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas, Pai. O Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência nesta casa, Senhor. Aqueles que estão orando com honestidade aqui, aqueles que estão orando com verdade no coração, que estão se apresentando a Ti, Senhor, para ter uma mudança de vida, aqueles que querem uma mudança de vida, aqueles que querem, Senhor, assim como os discípulos queriam, aqueles que querem viver em novidade de vida, viver em uma nova dimensão. Senhor, agora ouça esta oração que está sendo feita em conjunto. Nós queremos, Deus, a Tua presença, nós queremos a Tua graça manifestada nos cultos. Sim, meu Deus, a Tua justiça sendo impregnada, sendo manifestada em cada vida. Em nome de Jesus, nós te adoramos pela resposta, te glorificamos porque Tu és fiel.